Como Napoleon Hill venceu a procrastinação, você também pode. Você já parou para pensar quantas oportunidades você perdeu simplesmente porque adiou uma decisão? Quantos sonhos ficaram no papel porque você disse a si mesmo: amanhã eu começo? Esse é o veneno invisível que destrói mais vidas do que o fracasso: a procrastinação. Napoleon Hill, autor do clássico Pense e Enriqueça, descobriu que a procrastinação era um dos maiores ladrões da riqueza e da felicidade, e que aqueles que aprenderam a dominá-la se tornaram líderes, empreendedores e pessoas realizadas. Hoje, você vai entender em como ele venceu essa força paralisante e como você também pode aplicar isso na sua vida a partir de agora. Hill dizia que procrastinação é filha do medo. Medo de errar, medo de não ser bom o bastante, medo de ser criticado. Quantas vezes você já deixou de iniciar um projeto porque acreditava que não estava preparado? O autor percebeu que a espera pela condição perfeita é uma ilusão. Nunca existirá o momento ideal. O momento de agir é sempre agora. Foi por isso que ele treinou sua mente para decidir rápido e agir imediatamente, mesmo quando ainda não tinha todas as respostas. A ação gera clareza e não o contrário. Ele escreveu que uma das maiores características dos homens e mulheres de sucesso era a capacidade de tomar decisões rápidas e mudar devagar. Se mudassem. Isso contrasta com a maioria das pessoas, que decide devagar e muda de opinião rápido demais, permitindo que dúvidas e opiniões alheias ditem seus rumos. Hill aprendeu a calar o barulho externo e ouvir apenas sua visão, sua fé e sua meta. Foi assim que venceu a procrastinação. Substituiu a dúvida pela determinação. Outro ponto crucial que ele destacou é o poder do desejo ardente. Quando você tem um objetivo fraco, qualquer desculpa é suficiente para adiar. Mas quando o desejo é intenso, você não aceita atrasos. Hill dizia: um objetivo fraco gera resultados fracos. Apenas o desejo ardente cria a força necessária para vencer os obstáculos. Para acabar com a procrastinação, você precisa acender dentro de si esse fogo que não permite que um dia passe sem que você dê um passo em direção ao seu sonho. E aqui entra uma técnica prática: o método do compromisso público. Hill entendia que quando você mantém seus sonhos em segredo, a tentação de procrastinar é maior. Mas quando você se compromete publicamente, quando fala para amigos, familiares ou parceiros de negócios, sua mente cria um senso de responsabilidade maior. Ele mesmo utilizava o poder do Mastermind, grupos de pessoas com objetivos semelhantes, para gerar energia coletiva e evitar que ele caísse na armadilha da demora. Outro segredo que Hill revelou foi a importância de dividir grandes tarefas em pequenas etapas. Muitas vezes procrastinamos porque o objetivo parece grande demais. Mas quando você o fragmenta em ações simples e diárias, a mente deixa de resistir. Ele recomendava escrever uma lista clara, com prazos definidos, e cumprir pelo menos uma tarefa importante todos os dias. Essa disciplina simples destrói a inércia e constrói a confiança. Agora pare um pouco e pense: quantas vezes você já adiou algo que poderia transformar sua vida? Escreva nos comentários se já viveu essa luta contra a procrastinação. Isso vai te ajudar a assumir um compromisso real com a mudança. Hill também reforçava a importância da fé e da autossugestão. Ele ensinava que ao repetir afirmações positivas diariamente, como "eu ajo imediatamente", "eu decido com confiança", "eu sou dono do meu tempo e do meu destino", você reprograma sua mente subconsciente. E como o subconsciente é quem guia 95% das nossas ações, essa prática vai transformar lentamente sua identidade de alguém que adia para alguém que age. Por fim, Hill dizia: o conhecimento só tem valor quando aplicado em ação. Isso significa que você pode ler todos os livros,
assistir a todos os vídeos, mas nada vai mudar até que você dê o primeiro passo. A procrastinação só é derrotada pela prática. Não há mágica, apenas o poder de decidir e agir. Se você quer vencer a procrastinação como Napoleon Hill, comece agora. Pegue um papel, escreva sua meta principal, estabeleça o próximo passo e faça-o hoje, antes que sua mente crie desculpas. Lembre-se, a procrastinação é o assassino silencioso dos sonhos, mas a decisão firme é o sopro que reacende a chama da sua vida. Não deixe esse vídeo ser apenas mais uma inspiração passageira. Transforme-o em ação. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e escreva nos comentários qual será a sua primeira decisão para vencer a procrastinação a partir de agora. A sua vida pode mudar, mas apenas se você agir. Você já sentiu aquele peso invisível que parece segurar seus braços e suas pernas sempre que pensa em começar algo importante? Já se pegou dizendo a si mesmo: eu começo amanhã, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro. Esse é o veneno chamado procrastinação, o ladrão silencioso dos sonhos. Napoleon Hill, em toda a sua jornada entrevistando mais de 500 dos homens e mulheres mais bem-sucedidos de sua época, descobriu que a procrastinação não é apenas um mau hábito. Ela é uma prisão mental que impede você de acessar a riqueza, a liberdade e a felicidade que já estão à sua espera. Ele próprio enfrentou essa batalha. Imagine um jovem Hill, ainda sem grandes recursos, com ideias, mas cercado de dúvidas e medos. Ele percebia que o tempo escorria por entre os dedos como areia e que cada dia perdido era uma oportunidade enterrada. Foi nesse momento que ele entendeu: a procrastinação é filha do medo e o medo é alimentado pela indecisão. A única forma de vencer era agir, mesmo sem garantias, mesmo sem todas as respostas, mesmo sem perfeição. E aqui está a verdade que ele descobriu e que poucos aceitam: nunca haverá um momento ideal. Se você espera pelo alinhamento perfeito das circunstâncias, pela motivação perfeita, pelo dinheiro perfeito, estará assinando um pacto com a estagnação. O agora é sempre o único tempo real que você possui. Hill dizia que a decisão rápida é marca dos líderes. Os grandes nomes que ele estudou, Carnegie, Edison, Ford, todos tinham esse padrão: decidir com firmeza e seguir em frente. A hesitação era um luxo que eles não se permitiam. Ele afirmava: as pessoas de sucesso decidem rápido e mudam devagar, se mudam. Os fracassados decidem devagar e mudam rápido, deixando-se influenciar pelo vento da opinião alheia. Isso significa que vencer a procrastinação não é apenas sobre fazer listas de tarefas, é sobre assumir o comando da própria vida, criando um pacto inquebrável com suas decisões. Mas Hill também descobriu algo ainda mais profundo: a procrastinação desaparece quando existe um desejo ardente. Ele dizia que metas fracas produzem resultados fracos, mas quando o desejo é tão intenso que queima dentro de você, não há desculpa que sobreviva. É como se uma força invisível o empurrasse para a ação. É por isso que tantas pessoas desistem no meio do caminho, porque o que elas querem não é forte o suficiente para movê-las. Pergunte-se agora: o que você realmente quer da vida? Será que o seu sonho é apenas um "seria bom ter"? Ou é um "eu preciso disso, eu não aceito viver sem isso"? É aqui que a chama do desejo deve ser alimentada todos os dias. Hill ensinava a escrever sua meta principal em um papel, visualizar todos os dias como se já estivesse realizada, repetir afirmações positivas que reforcem sua identidade. Porque é assim que você transforma um desejo tímido em um desejo ardente. E veja, Hill não falava apenas de teoria. Ele aplicou isso em sua própria vida. Durante a Grande Depressão, quando tudo parecia perdido, quando o mundo gritava crise e escassez, ele decidiu escrever: pense e enriqueça.
Não esperou pela estabilidade, não esperou pelo momento perfeito. Escreveu porque sabia que sua mensagem precisava nascer. O livro foi lançado justamente no meio de um dos piores períodos econômicos da história. E ainda assim, transformou milhões de vidas. Isso é a prova viva de que não existe desculpa para adiar quando o propósito é maior do que o medo. Quero que você reflita agora. Quantos sonhos já ficaram guardados na gaveta porque você disse, depois eu faço? Talvez um curso que você deixou de começar, um negócio que você adiou, um livro que nunca escreveu, uma conversa importante que nunca teve. Tudo isso porque acreditou que ainda não era a hora certa. Mas se Napoleon Hill estivesse aqui, ele diria, a hora certa é agora. E aqui vai um exercício simples que pode mudar tudo. Escolha uma coisa que você vem adiando há semanas, meses ou até anos. Escreva agora mesmo o primeiro passo para realizá-la. Não precisa ser grande. Pode ser mandar uma mensagem, fazer uma ligação, criar um rascunho. A chave é romper o ciclo da inércia. Porque uma vez que você age, mesmo que seja pequeno, você cria movimento. E movimento gera clareza, coragem e confiança. Eu quero que você imagine sua vida daqui a 5 anos se continuar adiando seus sonhos. Imagine olhar para trás e perceber que o tempo passou e nada mudou. Agora imagine o oposto. Daqui a 5 anos olhar para trás e ver que você tomou decisões firmes, venceu a procrastinação e construiu a vida que sempre desejou. Qual dessas imagens você quer viver? Napoleon Hill escolheu a segunda. Ele decidiu não ser escravo do amanhã, e sim senhor do agora. E você também pode, mas a decisão precisa ser tomada hoje. Se você está gostando dessa mensagem, lembre-se, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa vencer a procrastinação. E escreva nos comentários, qual é a ação que você vai tomar ainda hoje para romper esse ciclo? Técnicas práticas de Hill para destruir a procrastinação. Napoleon Hill não apenas identificou a procrastinação como o grande inimigo invisível do sucesso, ele também construiu métodos práticos para vencê-la. Ele sabia que apenas dizer, eu vou agir, não é suficiente. A mente humana é complexa, cheia de truques e resistências. Se você não cria estratégias conscientes, a procrastinação volta sorrateira e rouba seus dias sem que perceba. Um dos primeiros métodos que Hill adotou foi o Mastermind. Ele descobriu que a energia coletiva tem um poder enorme para neutralizar a inércia. Quando você está sozinho, é fácil se convencer de que pode adiar, que ninguém vai perceber, que não faz diferença se deixar para amanhã. Mas quando você se compromete com um grupo de pessoas que compartilham metas semelhantes, a responsabilidade aumenta. O simples fato de saber que alguém vai perguntar, e aí, você fez o que disse que faria? Já cria um choque contra a procrastinação. Hill descreveu o Mastermind como a união de 2 ou mais mentes em perfeita harmonia, criando uma terceira mente invisível, uma inteligência coletiva. Imagine-se em uma sala com 3 amigos comprometidos com o crescimento. Cada um compartilha seus objetivos e seus avanços semanais. Só o ato de verbalizar sua meta e ouvir a dos outros faz sua mente gravar em alto volume. Eu preciso cumprir, eu não posso falhar. É como um combustível externo que mantém a chama interna acesa. Outro ponto poderoso que Hill ensinava era quebrar grandes metas em pequenas tarefas. Muitas vezes procrastinamos porque o objetivo parece montanhoso. Você olha para a tarefa e pensa, isso é grande demais, não sei nem por onde começar. E aí a mente busca alívio imediato. Abre as redes sociais, liga a televisão, inventa qualquer distração. Hill descobriu que se você divide essa montanha em degraus, a mente para de resistir. Em vez de pensar, preciso escrever um livro, pense, vou escrever uma página hoje. Em vez de pensar, vou abrir uma empresa, pense,
Hoje vou registrar o nome e abrir o CNPJ. Passo a passo, você vence a resistência. E aqui entra um detalhe prático. Hill sempre falava sobre escrever listas. Não listas intermináveis, mas listas de prioridade. Escreva 3 tarefas que você precisa realizar hoje e não vá dormir sem cumprir pelo menos uma delas. O hábito de riscar um item da lista cria uma sensação de vitória que treina seu cérebro a buscar mais ação no dia seguinte. Essa disciplina simples vai quebrando o ciclo da procrastinação. Mas Hill não parava por aí. Ele entendia que a procrastinação nasce também no subconsciente. Por isso, desenvolveu o poder da autossugestão. Ele recomendava repetir diariamente afirmações que condicionassem a mente para a ação imediata. Imagine-se diante do espelho, dizendo em voz alta: eu decido rápido, eu ajo com confiança, eu sou senhor do meu tempo. Ao repetir isso todos os dias, você planta sementes no subconsciente. E o subconsciente, como um servo obediente, começa a direcionar suas ações sem que você perceba. Essa técnica não é mágica, mas é ciência. Hoje sabemos que o cérebro cria conexões neurais com base na repetição. O que você repete se torna sua identidade. Se você vive dizendo, eu sou procrastinador, seu cérebro vai obedecer e agir de acordo. Mas se você repete, eu ajo agora, sua mente começa a alinhar comportamentos com essa crença. Hill estava décadas à frente ao compreender isso. Outro antídoto que ele praticava era a visualização criativa. Ele ensinava seus alunos a imaginar, em detalhes vívidos, o resultado final já alcançado. Por exemplo, em vez de apenas pensar, eu preciso terminar esse projeto, visualize-se recebendo o aplauso, o cheque, a conquista, o reconhecimento. Essa emoção futura é trazida para o presente e age como uma força magnética. Você passa a agir porque já sentiu, no coração, a recompensa. E quando a emoção é forte, a procrastinação não encontra espaço. Hill também falava sobre a lei da compensação. Tudo o que você posterga, mais cedo ou mais tarde, cobra um preço. Cada hora perdida não volta. Cada oportunidade adiada pode nunca mais aparecer. Por isso, ele treinava sua mente a associar dor à procrastinação e prazer à ação. Sempre que surgia a tentação de adiar, ele pensava, se eu não fizer agora, qual será o preço que pagarei? Essa simples pergunta é poderosa, porque traz clareza imediata. Muitas vezes, quando deixamos para amanhã, o custo é invisível. Perdemos credibilidade, confiança, dinheiro, energia. Quando você se torna consciente desse preço, agir se torna a escolha mais lógica. Agora, faça um teste consigo mesmo. Escolha uma tarefa que está procrastinando e pergunte-se: se eu não fizer isso hoje, qual será o preço daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos? Permita-se sentir a dor de não agir. Em seguida, pergunte: e se eu fizer hoje, qual será o benefício daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos? Você verá claramente que a ação é a única saída. Lembre-se de que Hill nunca disse que seria fácil. Ele sabia que a mente sempre buscará conforto, e o conforto é o terreno fértil da procrastinação. Mas ele também sabia que a grandeza só nasce da disciplina e da ação consistente. É por isso que ele deixou como herança não apenas princípios, mas técnicas que qualquer pessoa pode aplicar. E aqui vai uma chave prática. Ao acordar, antes mesmo de olhar o celular ou falar com alguém, sente-se em silêncio e escreva a tarefa mais importante do dia. Prometa a si mesmo: hoje, antes de dormir, essa tarefa estará concluída. Faça disso um ritual. No começo, pode parecer pequeno, mas em pouco tempo você verá que seu cérebro começa a trabalhar a seu favor, buscando ação em vez de desculpas. Agora eu te pergunto: você já tentou alguma dessas técnicas? Você já percebeu como uma lista simples ou uma afirmação positiva pode mudar totalmente sua energia?
Escreva nos comentários sua experiência. Isso não apenas fortalece seu compromisso, mas também inspira outras pessoas que estão travando a mesma batalha contra a procrastinação. Se você entendeu até aqui, já sabe que procrastinar não é falta de tempo, é falta de clareza, desejo ardente e disciplina mental. E como Hill dizia, a ação cura o medo. O medo cresce na espera, mas diminui quando você age. Então, qual será a sua primeira ação agora? Não deixe essa mensagem morrer em você. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar recebendo conteúdos que vão te empurrar para a ação. A procrastinação é vencida no presente, nunca no futuro. O agora é a chave, o elo entre procrastinação, medo e fé. Napoleon Hill descobriu que a procrastinação não é apenas um hábito ruim, mas sim a manifestação de algo mais profundo, o medo. Por trás de cada desculpa, de cada amanhã eu faço, existe uma sombra escondida que paralisa. Pode ser o medo de falhar, o medo do julgamento, o medo da crítica, o medo de não ser bom o bastante. Esses medos, como fantasmas silenciosos, se infiltram em nossa mente e criam um ciclo de adiamento. Hill chamou esses inimigos de os 6 fantasmas do medo. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda de amor, medo da velhice e medo da morte. Quando você observa de perto, percebe que a procrastinação sempre se alimenta de pelo menos um desses. Se você adia iniciar um negócio, talvez seja o medo da pobreza, medo de perder dinheiro. Se adia mostrar sua arte ao mundo, talvez seja o medo da crítica. Se adia cuidar da saúde, talvez seja o medo oculto da doença. É como se cada fantasma tivesse o poder de sussurrar em seu ouvido: não agora, espere mais um pouco. E como Hill venceu esses fantasmas? A resposta é surpreendente: pela fé. Ele percebeu que a fé não é apenas um conceito religioso, mas uma força mental capaz de substituir o medo. Ele dizia que fé e medo não podem ocupar a mesma mente ao mesmo tempo. É como luz e escuridão. Onde a fé entra, o medo sai. Essa fé pode ser em Deus, pode ser no universo, pode ser em si mesmo, mas precisa ser cultivada diariamente. Hill ensinava que a fé é construída através da autossugestão positiva. Repetir frases de poder, visualizar vitórias e alimentar a mente com imagens de sucesso cria uma atmosfera de confiança que destrói a procrastinação. Ele próprio acordava todos os dias com rituais de afirmação. Em seus escritos, ele incentivava os leitores a começar o dia repetindo: eu tenho um desejo ardente de realizar minha meta. Eu ajo agora. Eu tenho fé no meu sucesso. Parece simples, mas essa prática cria uma identidade nova. Você já percebeu que quando acredita profundamente em algo, você simplesmente age sem pensar 2 vezes? Se você acredita que pode atravessar a rua em segurança, atravessa. Se acredita que pode aprender uma habilidade, começa a praticar. Mas quando a dúvida entra, você para. É por isso que Hill dizia: a fé transforma pensamento em ação, e a ação é o antídoto da procrastinação. Outro ponto essencial é que Hill não apenas falava sobre fé como sentimento, mas como disciplina. Ele ensinava a mente a obedecer, mesmo quando o coração queria adiar. Ele acreditava que a fé deveria ser fortalecida como um músculo. Repetição, consistência, treino. Cada vez que você age apesar do medo, você fortalece a fé. Cada vez que você adia, você fortalece o medo. É como se todos os dias estivéssemos alimentando um dos lados. Qual você tem alimentado? E aqui há uma verdade dura, mas necessária. A procrastinação é um ato de infidelidade a si mesmo. Quando você promete que vai agir e não cumpre, você envia uma mensagem ao seu subconsciente: eu não posso confiar em mim. Isso destrói sua autoestima aos poucos. Mas quando você cumpre o que promete, mesmo nas pequenas coisas, você envia o oposto:
Eu posso confiar em mim. Eu sou uma pessoa de ação. É esse acúmulo de pequenas vitórias que cria fé em si mesmo. Napoleon Hill também via a procrastinação como um teste espiritual. Ele acreditava que o universo não entrega grandes recompensas a quem não consegue ser fiel nas pequenas ações. Se você não cumpre prazos simples, como poderá lidar com responsabilidades maiores? A fé para ele era também uma confiança na ordem divina, de que agir no presente abre portas invisíveis. Aqui está um exercício poderoso inspirado em Hill. Toda vez que sentir vontade de adiar, pare e pergunte: qual fantasma do medo está tentando me dominar agora? Nomeie-o. Se for medo da crítica, diga: eu sei que é o medo da crítica que está tentando me segurar, mas eu vou agir mesmo assim. Quando você dá nome ao inimigo, ele perde força. Em seguida, faça uma afirmação de fé. Eu ajo com confiança. Eu tenho fé em meu sucesso. Essa simples combinação, identificar o medo e substituí-lo por fé, é um remédio imediato contra a procrastinação. Agora reflita. Quantas vezes sua vida teria sido diferente se no lugar da procrastinação você tivesse escolhido agir com fé? Talvez você já estivesse em outro emprego, em outra cidade, com outro padrão financeiro, vivendo outra realidade. Mas aqui está a boa notícia. Nunca é tarde. Hill dizia: não espere. O tempo nunca será o ideal. Comece de onde está e com os recursos que tiver à disposição. Esse é o chamado que você precisa ouvir hoje. O medo pode tentar te prender, mas a fé é a chave que abre a cela. E a fé se fortalece na prática. Diga para si mesmo: eu ajo agora, não amanhã, não quando tudo for perfeito, agora. Escreva nos comentários qual é o fantasma do medo que mais te prende. Essa simples confissão vai quebrar o poder dele sobre você e reforçar seu compromisso com a ação. E lembre-se, se essa mensagem já te trouxe clareza, curta este vídeo, compartilhe e inscreva-se. Assim como Hill espalhou sabedoria para milhões, você também pode ser instrumento de transformação ao enviar essa mensagem a alguém que precisa. Propósito, disciplina e rotina. As armas contra a procrastinação. Napoleon Hill sabia que a procrastinação não podia ser vencida apenas com motivação passageira. Motivação é como fogo de palha. Aquece por alguns minutos e logo apaga. Para vencer de forma definitiva, ele desenvolveu armas muito mais poderosas. Propósito definido, disciplina e rotina diária. Sem essas três forças, qualquer pessoa volta a cair no ciclo da inércia. Vamos começar pelo propósito. Hill dizia que um desejo ardente, apoiado por um propósito definido, é o ponto de partida de todas as realizações. A procrastinação encontra terreno fértil quando você não sabe claramente o que quer. Pense nisso. Quando você está perdido, sem direção, qualquer distração serve. Mas quando o propósito é claro, quando você sabe exatamente o que quer conquistar e por que aquilo é importante, sua mente não permite tanto espaço para adiar. O propósito funciona como um farol que guia sua energia, mesmo nas noites mais escuras. Um exemplo disso é Henry Ford, um dos entrevistados por Hill. Ford não era o mais inteligente nem o mais preparado tecnicamente, mas tinha um propósito inabalável: colocar automóveis acessíveis na mão de pessoas comuns. Enquanto outros engenheiros procrastinavam estudando possibilidades, Ford agia de acordo com sua visão. Ele dizia: o fracasso é apenas a oportunidade de recomeçar com mais inteligência. É esse tipo de mentalidade que mata a procrastinação. Mas propósito sem disciplina é apenas uma boa intenção. Hill via a disciplina como a ponte entre o sonho e a realização. Ele mesmo aplicava isso em sua rotina. Acordava cedo, dedicava tempo à leitura, ao estudo, à escrita e à prática da autossugestão. Ele entendia que o sucesso não é construído por explosões ocasionais de energia, mas pela constância diária. Assim como um músculo, a mente precisa de treino regular.
Aqui está um segredo que ele usava: começar o dia pelas tarefas mais importantes. Hill chamava isso de primeiro o principal. Ele sabia que se deixasse para depois, a tendência era procrastinar. Por isso, estabelecia um compromisso. Antes do almoço, a prioridade do dia já estaria encaminhada. Esse simples ajuste na rotina pode transformar sua produtividade. Outro ponto é que Hill cultivava o hábito de registrar suas metas e revisar constantemente. Ele não confiava apenas na memória. Escrevia, lia em voz alta, repetia e visualizava. Isso mantinha sua mente focada. Pense em sua vida. Quantas vezes você disse que ia fazer algo, mas esqueceu depois de uma semana? Esse é um dos motivos da procrastinação. Falta de clareza contínua. Quando você escreve e revisa, a meta se torna viva e a procrastinação perde força. E não podemos esquecer do poder dos pequenos hábitos. Hill acreditava que a procrastinação se alimenta das pequenas concessões. Vou ver só mais um vídeo. Vou dormir mais 10 minutos. Vou começar amanhã. Essas pequenas decisões parecem inofensivas, mas criam um padrão mental de adiamento. A disciplina, por outro lado, é construída quando você se mantém fiel às pequenas escolhas. Levantar-se na hora marcada, concluir uma tarefa simples, cumprir um prazo. Cada vitória pequena é um tijolo contra a muralha da procrastinação. Ele também ensinava a importância de proteger a mente das influências externas. A procrastinação aumenta quando nos deixamos dominar por notícias negativas, críticas destrutivas ou pessoas sem direção. Hill recomendava selecionar cuidadosamente o que entra na mente. Ele dizia: sua mente é um jardim, plante apenas o que você deseja colher. Se você alimenta sua mente com dúvida e pessimismo, vai colher inação. Mas se alimenta com fé, propósito e disciplina, colherá resultados. Uma prática que Hill aplicava e recomendava era reservar um momento de silêncio diário, quase como uma meditação. Ali, ele alinhava seus pensamentos com seu propósito. Esse tempo não era desperdiçado. Pelo contrário, era a fonte de clareza. Muitas vezes procrastinamos porque estamos confusos. O silêncio consciente traz foco e destrói a confusão. Agora imagine por um instante. Se você começasse amanhã com uma rotina inspirada em Hill, como seria? Acordar cedo, repetir afirmações de fé, revisar sua meta principal, listar 3 tarefas essenciais e concluir a mais importante antes do meio-dia. Como sua vida estaria em um mês, em um ano, em 5 anos? Essa é a diferença entre quem continua adiando e quem assume o controle. E lembre-se de algo vital. Procrastinar não é apenas perder tempo, é perder vida. O tempo que você desperdiça nunca mais volta. Cada minuto adiado é uma fatia de sua existência que não será recuperada. Hill entendia isso profundamente e, por isso, pregava urgência. Não desespero, mas urgência inteligente. A vida é curta demais para desperdiçar com indecisão. Faça agora um compromisso consigo mesmo. Escreva em um papel: eu ajo agora. Meu propósito é claro. Minha disciplina é forte. Minha rotina me guia. Leia isso diariamente. Deixe que essas palavras se tornem parte de você. A procrastinação pode tentar voltar, mas sua identidade renovada não permitirá. Agora eu te pergunto: você já tem um propósito claro escrito em algum lugar? Se não tem, esse é o primeiro passo. Escreva e compartilhe nos comentários. Isso vai te comprometer ainda mais e talvez inspire alguém que ainda não encontrou sua direção. E se essa mensagem fez sentido para você, curta este vídeo, inscreva-se e compartilhe. Talvez alguém próximo a você esteja preso na procrastinação e precise desse empurrão. Os exemplos dos gigantes. Como líderes venceram a procrastinação. Napoleon Hill não criou seus princípios a partir de suposições. Ele estudou de perto homens e mulheres que moldaram a história e percebeu que havia um padrão em todos eles.
Nenhum tolerava a procrastinação. Eles entendiam que cada decisão adiada era uma oportunidade enterrada. Hill documentou isso em entrevistas e observações pessoais que duraram mais de 25 anos. Um dos maiores exemplos foi Andrew Carnegie, o magnata do aço, responsável por inspirar Hill a dedicar a vida ao estudo das leis do sucesso. Carnegie dizia que muitas pessoas perdiam fortunas porque passavam tempo demais analisando, esperando condições perfeitas. Ele preferia agir com 40% de informação e corrigir no caminho do que esperar pela certeza e perder a janela de oportunidade. Carnegie ensinou Hill que a indecisão é o maior custo oculto dos negócios. Outro nome foi Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica. Edison falhou milhares de vezes antes de conseguir um resultado estável. Se tivesse procrastinado diante da primeira falha, jamais teria mudado o mundo. Edison não esperava pela inspiração perfeita. Ele criava diariamente, testava diariamente, insistia diariamente. Hill observou que Edison tinha uma regra: nunca vá dormir sem ter avançado pelo menos um passo em algum experimento. Esse compromisso com a ação contínua é a prova de que a genialidade nasce da constância, não da espera. Henry Ford também foi um caso emblemático. Quando disse que fabricaria o motor V8 em um único bloco, seus engenheiros afirmaram que era impossível. Meses se passaram sem resultados. Muitos teriam desistido ou adiado indefinidamente. Ford, no entanto, não permitiu a procrastinação coletiva. Repetiu: façam, eu quero. Anos depois, a invenção se tornou realidade. A diferença não foi conhecimento técnico, mas a recusa em adiar o impossível. Hill destacou Ford como exemplo de decisão inflexível, uma característica que derrota a procrastinação. Mas não foram apenas industriais e inventores. Hill também se inspirou em líderes espirituais e sociais. Abraham Lincoln, por exemplo, poderia ter adiado a assinatura da Proclamação da Emancipação, esperando o momento político perfeito. Se tivesse feito isso, a história da escravidão nos Estados Unidos teria sido muito diferente. Lincoln tomou a decisão em meio à guerra, sob críticas intensas, e mesmo assim agiu. Hill enxergava esse tipo de atitude como a marca dos grandes: coragem de decidir sob pressão. Esses exemplos não são apenas histórias distantes, eles provam algo essencial. Procrastinação é escolha, e ação também é escolha. Os gigantes da história escolheram agir, mesmo quando não havia garantias. E é essa mesma escolha que você tem diante de si todos os dias. Hill via um padrão ainda mais profundo. Os grandes líderes tinham visão de longo prazo, mas ação imediata. Eles não esperavam construir castelos da noite para o dia, mas também não deixavam para depois o primeiro tijolo. Essa combinação, pensar grande e agir agora, é o que destrói a procrastinação. Você pode aplicar esse princípio hoje. Pergunte-se: qual é meu grande objetivo para os próximos anos? Agora, qual é o primeiro tijolo que posso colocar hoje? Não precisa ser perfeito, mas precisa ser feito. Edison, Ford, Carnegie, Lincoln, todos começaram com pequenos passos, mas nunca deixaram para amanhã. Hill também observou algo curioso. Os grandes líderes tinham uma relação diferente com o erro. Enquanto a maioria procrastina por medo de falhar, eles viam a falha como parte natural do processo. Edison dizia: não falhei. Descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Essa perspectiva elimina a procrastinação porque tira o peso do fracasso. Se errar faz parte do caminho, não há motivo para adiar. E aqui está uma lição prática. Se você quer vencer a procrastinação, mude sua relação com o erro. Em vez de pensar: e se eu falhar? Pergunte: o que posso aprender se eu falhar?
Essa simples mudança de mentalidade quebra correntes mentais que te seguram há anos. Agora pense em sua própria vida. Qual seria a sua história se tivesse a ousadia de Edison, a persistência de Ford, a visão de Carnegie, a coragem de Lincoln? O que você faria hoje se não tivesse medo da crítica ou da falha? Escreva isso nos comentários. Essa é sua chance de assumir o mesmo padrão dos gigantes que Hill estudou. E lembre-se, a procrastinação não é derrotada com mais informação, mas com ação. Você pode assistir a 1000 vídeos, ler 100 livros, ouvir dezenas de palestras. Mas se não transformar isso em movimento, tudo será apenas entretenimento. Hill repetia: o conhecimento só se transforma em poder quando é organizado em planos definidos de ação. Portanto, sua lição agora é simples. Escolha um objetivo, defina o primeiro passo e haja ainda hoje. Pode ser pequeno, mas precisa ser real. Porque é assim que todos os grandes começaram. Se essa mensagem despertou algo em você, não deixe passar. Curta este vídeo, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa dessa inspiração. Você pode ser o Carnegie ou o Edison na vida de alguém, aquele que acende a chama da ação. O poder da autossugestão, reprogramando a mente contra a procrastinação. Se existe uma técnica que Napoleon Hill considerava indispensável para vencer a procrastinação, essa técnica é a autossugestão. Ele acreditava que a mente humana é como um campo fértil. Aquilo que você planta repetidamente cresce e toma conta de sua vida. Se você planta desculpas, colhe adiamentos. Se você planta declarações de ação, colhe resultados. Hill dizia que o subconsciente não questiona, não analisa, não julga. Ele apenas aceita como verdade aquilo que você repete com emoção. E aqui está a chave. A procrastinação nasce porque ao longo dos anos fomos repetindo para nós mesmos frases como: ainda não é a hora, eu não consigo, não estou preparado, vou deixar para depois. Cada vez que você diz isso, está alimentando o hábito de adiar. A única forma de reverter é substituir esses pensamentos por afirmações conscientes de ação. Em Pense e Enriqueça, Hill recomendava criar um mantra pessoal e repeti-lo diariamente, em voz alta, de preferência diante do espelho. Esse mantra deveria conter 3 elementos: a clareza do seu objetivo, o prazo ou compromisso de ação, uma declaração de fé no resultado. Por exemplo, eu, seu nome, decido agora que vou construir minha liberdade financeira. Todos os dias ajo com confiança para alcançar essa meta. Eu tenho fé absoluta que estou no caminho certo. Ao repetir isso todos os dias, especialmente pela manhã e antes de dormir, você está imprimindo novas ordens em sua mente subconsciente. E por que isso funciona contra a procrastinação? Porque a procrastinação é, na essência, um programa mental automático. Muitas vezes você nem percebe que está adiando, simplesmente se distrai, se perde em pequenas coisas e quando vê, o dia acabou. A autossugestão quebra esse ciclo porque cria novos comandos internos. Em vez de esperar pelo impulso da motivação, você cria disciplina pela programação da fé. Hill não apenas recomendava essa prática, ele mesmo a usava. Escrevia afirmações em cartões e lia repetidamente, até que sua mente absorvesse. Ele sabia que as palavras moldam pensamentos, e pensamentos moldam ações. Hoje, a neurociência confirma isso. Repetições diárias alteram conexões neurais, criando novos hábitos automáticos. Aqui vai uma prática que você pode adotar agora. Todas as manhãs, escolha 3 frases de ação e repita-as 10 vezes em voz alta. Pode ser simples como: eu ajo imediatamente, eu decido com confiança, eu sou dono do meu tempo. Faça isso por 30 dias seguidos e observe como sua energia muda. Parece pequeno, mas essa repetição reprograma sua mente para agir no lugar de adiar. Outro exercício inspirado em Hill é escrever
Todos os dias, pelo menos uma vitória conquistada pela ação imediata. Pode ser algo simples, como ter feito uma ligação que vinha adiando ou enviado um e-mail importante. O ato de registrar cria um ciclo de recompensa. Você começa a associar prazer à ação e desconforto à procrastinação. Hill também falava sobre a importância da emoção na autossugestão. Repetir frases friamente não tem o mesmo efeito. Você precisa sentir. Quando diz, eu ajo agora, imagine-se realmente tomando decisões rápidas. Visualize a satisfação de concluir tarefas. Sinta a confiança de alguém que não adia. Quanto mais emoção, mais rápido o subconsciente absorve. Agora reflita. Quantas vezes você já se sabotou porque acreditava mais em desculpas do que em possibilidades? Talvez tenha dito a si mesmo, não é o momento, eu não tenho talento suficiente, isso não é para mim. Essas frases foram se tornando verdades internas e hoje se manifestam como procrastinação. Mas você pode mudar isso começando agora, com novas palavras, novas verdades. Lembre-se, procrastinação não é falta de capacidade, é falta de comando mental. E os comandos são dados pelas palavras que você repete. Imagine como seria sua vida se todos os dias você alimentasse sua mente com frases de poder. Imagine acordar e, em vez de pensar, hoje vai ser difícil, dizer, hoje eu ajo com coragem. Imagine se, em vez de vou deixar para depois, sua mente respondesse automaticamente, faço agora. Essa transformação não é fantasia, é treino. E Hill provou isso através de sua própria vida e das vidas daqueles que aplicaram seus princípios. Se você realmente deseja vencer a procrastinação, comece ainda hoje criando seu próprio mantra de ação. Escreva-o em um papel, coloque no bolso, cole no espelho, grave no celular. Repita de manhã, à tarde, à noite. Repita até que sua mente não aceite mais desculpas. Repita até que sua nova identidade seja alguém que decide rápido, que age sem hesitar, que constrói sem adiar. Agora eu te pergunto, qual frase você vai adotar como sua autossugestão pessoal contra a procrastinação? Escreva nos comentários. Essa decisão simples pode ser o primeiro passo de uma grande transformação. E não esqueça, se esse conteúdo já te inspirou, curta, compartilhe e inscreva-se. Hill acreditava que o conhecimento deve ser multiplicado e talvez alguém precise ouvir isso hoje para começar a agir. Energia vital. Como Hill ligava corpo, mente e ação. Napoleon Hill não via a procrastinação apenas como um problema mental, mas também como um problema de energia vital. Ele acreditava que corpo e mente estão profundamente conectados e que quando o corpo está sem vigor, a mente se torna preguiçosa. Quantas vezes você já percebeu que depois de uma noite mal dormida ou de um dia de alimentação pesada, sua vontade de agir desaparece? Hill entendia isso antes mesmo da ciência moderna comprovar a ligação entre energia física e desempenho mental. Ele dizia que uma mente cansada encontra 1000 desculpas para adiar, enquanto uma mente energizada busca soluções. Por isso, Hill recomendava cuidar do corpo como parte essencial do caminho para a prosperidade. Não se tratava apenas de saúde, mas de estratégia contra a procrastinação. Uma rotina de sono equilibrada, uma alimentação que não roubasse energia, momentos de exercício físico para oxigenar o cérebro. Tudo isso fazia parte do plano. Hill, inclusive, associava a procrastinação à falta de disciplina física. Ele observou que muitas pessoas que não conseguiam manter hábitos básicos, como levantar cedo ou organizar sua mesa de trabalho, também tinham dificuldade em iniciar grandes projetos. Para ele, a disciplina pequena reforçava a disciplina grande. Se você treina sua mente e corpo para acordar no mesmo horário todos os dias, esse hábito cria uma identidade de ação que se reflete em todas as áreas da vida.
Outro ponto fascinante é que Hill falava sobre a importância de canalizar energia sexual em energia criativa e produtiva. No capítulo de Transmutação Sexual de Pense e Enriqueça, ele explicava que muitos gênios e grandes realizadores aprenderam a transformar essa força poderosa em ação, ideias e realizações. Quando essa energia é desperdiçada em excessos ou dispersões, sobra pouca vontade de construir, mas quando canalizada, torna-se uma explosão de produtividade. Isso também é vencer a procrastinação, usar a energia vital para alimentar seus projetos, em vez de desperdiçá-la em distrações. Ele também defendia a prática de momentos de silêncio, quase como meditações, para recarregar energia. A procrastinação, segundo Hill, se fortalece em mentes sobrecarregadas e ansiosas. Quando você para por 10 ou 15 minutos em silêncio absoluto, respirando fundo, limpando a mente, você não está perdendo tempo, está renovando energia para agir com mais clareza. Muitos de seus entrevistados usavam esse hábito, mesmo sem chamarem de meditação. Era uma forma de limpar a poeira dos pensamentos e focar no que realmente importava. Agora, pense em como você cuida da sua energia. Você tem dado ao seu corpo combustível para agir ou peso para carregar? Sua rotina tem reforçado disciplina ou alimentado a procrastinação? Hill dizia que o sucesso exige sacrifício, mas o maior sacrifício é abrir mão de hábitos que drenam energia. Dormir tarde demais, se entupir de distrações digitais, conviver com pessoas negativas, tudo isso rouba sua força vital e entrega munição à procrastinação. E aqui vai uma prática que você pode adotar ainda hoje. Ao acordar, em vez de pegar o celular, faça 3 respirações profundas, beba um copo de água e declare em voz alta: hoje eu ajo com energia, hoje eu decido com clareza. Essa combinação simples, respiração, hidratação e autossugestão, desperta corpo e mente para começar o dia em movimento. Hill também falava sobre a importância de ambientes. Ele sabia que a procrastinação é alimentada por lugares desorganizados, cheios de distrações. Um espaço limpo, iluminado, organizado, transmite energia. Quantas vezes você já percebeu que consegue render mais em um ambiente claro e arejado do que em um lugar caótico? Isso não é coincidência. Seu ambiente fala com sua mente. Por isso, Hill recomendava: organize seu espaço de trabalho como se fosse o altar do seu sucesso. E aqui está algo que ele repetia constantemente: você é o comandante da sua energia. Procrastinar é entregar esse comando a fatores externos. Vencer é assumir a direção. Não se trata de esperar que a energia apareça magicamente, mas de criar os hábitos que a produzem. Reflita agora: qual pequeno hábito você poderia mudar para aumentar sua energia vital? Dormir 1 hora mais cedo? Caminhar todos os dias? Organizar sua mesa antes de dormir? Escolha apenas um e comprometa-se. Escreva nos comentários qual será sua mudança, porque isso reforça seu compromisso e inspira outros. Hill acreditava que a procrastinação não resiste a uma mente clara, a um corpo disposto e a uma energia canalizada. E você pode começar a criar essa realidade ainda hoje. Se essa mensagem fez sentido para você, curta este vídeo, compartilhe e inscreva-se, porque a procrastinação só perde força quando você age. E a ação começa agora. Os exemplos dos gigantes, como líderes, venceram a procrastinação. Napoleon Hill não criou seus princípios a partir de suposições. Ele estudou de perto homens e mulheres que moldaram a história e percebeu que havia um padrão em todos eles. Nenhum tolerava a procrastinação. Eles entendiam que cada decisão adiada era uma oportunidade enterrada. Hill documentou isso em entrevistas e observações pessoais que duraram mais de 25 anos. Um dos maiores exemplos foi Andrew Carnegie, o magnata do aço, responsável por inspirar Hill a dedicar a vida ao estudo das leis do sucesso.
Carnegie dizia que muitas pessoas perdiam fortunas porque passavam tempo demais analisando, esperando condições perfeitas. Ele preferia agir com 40% de informação e corrigir no caminho do que esperar pela certeza e perder a janela de oportunidade. Carnegie ensinou Hill que a indecisão é o maior custo oculto dos negócios. Outro nome foi Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica. Edison falhou milhares de vezes antes de conseguir um resultado estável. Se tivesse procrastinado diante da primeira falha, jamais teria mudado o mundo. Edison não esperava pela inspiração perfeita. Ele criava diariamente, testava diariamente, insistia diariamente. Hill observou que Edison tinha uma regra: nunca vá dormir sem ter avançado pelo menos um passo em algum experimento. Esse compromisso com a ação contínua é a prova de que a genialidade nasce da constância, não da espera. Henry Ford também foi um caso emblemático. Quando disse que fabricaria o motor V8 em um único bloco, seus engenheiros afirmaram que era impossível. Meses se passaram sem resultados. Muitos teriam desistido ou adiado indefinidamente. Ford, no entanto, não permitiu a procrastinação coletiva. Repetiu: façam, eu quero. Anos depois, a invenção se tornou realidade. A diferença não foi conhecimento técnico, mas a recusa em adiar o impossível. Hill destacou Ford como exemplo de decisão inflexível, uma característica que derrota a procrastinação. Mas não foram apenas industriais e inventores. Hill também se inspirou em líderes espirituais e sociais. Abraham Lincoln, por exemplo, poderia ter adiado a assinatura da Proclamação da Emancipação, esperando o momento político perfeito. Se tivesse feito isso, a história da escravidão nos Estados Unidos teria sido muito diferente. Lincoln tomou a decisão em meio à guerra, sob críticas intensas, e mesmo assim agiu. Hill enxergava esse tipo de atitude como a marca dos grandes: coragem de decidir sob pressão. Esses exemplos não são apenas histórias distantes. Eles provam algo essencial: procrastinação é escolha, e ação também é escolha. Os gigantes da história escolheram agir, mesmo quando não havia garantias. E é essa mesma escolha que você tem diante de si todos os dias. Hill via um padrão ainda mais profundo. Os grandes líderes tinham visão de longo prazo, mas ação imediata. Eles não esperavam construir castelos da noite para o dia, mas também não deixavam para depois o primeiro tijolo. Essa combinação, pensar grande e agir agora, é o que destrói a procrastinação. Você pode aplicar esse princípio hoje. Pergunte-se: qual é meu grande objetivo para os próximos anos? Agora, qual é o primeiro tijolo que posso colocar hoje? Não precisa ser perfeito, mas precisa ser feito. Edison, Ford, Carnegie, Lincoln, todos começaram com pequenos passos, mas nunca deixaram para amanhã. Hill também observou algo curioso. Os grandes líderes tinham uma relação diferente com o erro. Enquanto a maioria procrastina por medo de falhar, eles viam a falha como parte natural do processo. Edison dizia: não falhei. Descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Essa perspectiva elimina a procrastinação porque tira o peso do fracasso. Se errar faz parte do caminho, não há motivo para adiar. E aqui está uma lição prática. Se você quer vencer a procrastinação, mude sua relação com o erro. Em vez de pensar: e se eu falhar? Pergunte: o que posso aprender se eu falhar? Essa simples mudança de mentalidade quebra correntes mentais que te seguram há anos. Agora pense em sua própria vida. Qual seria a sua história se tivesse a ousadia de Edison, a persistência de Ford, a visão de Carnegie, a coragem de Lincoln? O que você faria hoje se não tivesse medo da crítica ou da falha? Escreva isso nos comentários. Essa é sua chance de assumir o mesmo padrão dos gigantes que Hill estudou. E lembre-se, a procrastinação não é derrotada com mais informação, mas com ação.
Você pode assistir a 1000 vídeos, ler 100 livros, ouvir dezenas de palestras, mas se não transformar isso em movimento, tudo será apenas entretenimento. Hill repetia: o conhecimento só se transforma em poder quando é organizado em planos definidos de ação. Portanto, sua lição agora é simples. Escolha um objetivo, defina o primeiro passo e haja ainda hoje. Pode ser pequeno, mas precisa ser real. Porque é assim que todos os grandes começaram. Se essa mensagem despertou algo em você, não deixe passar. Curta este vídeo, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa dessa inspiração. Você pode ser o Carnegie ou o Edison na vida de alguém, aquele que acende a chama da ação. O poder da autossugestão, reprogramando a mente contra a procrastinação. Se existe uma técnica que Napoleon Hill considerava indispensável para vencer a procrastinação, essa técnica é a autossugestão. Ele acreditava que a mente humana é como um campo fértil. Aquilo que você planta repetidamente cresce e toma conta de sua vida. Se você planta desculpas, colhe adiamentos. Se você planta declarações de ação, colhe resultados. Hill dizia que o subconsciente não questiona, não analisa, não julga. Ele apenas aceita como verdade aquilo que você repete com emoção. E aqui está a chave. A procrastinação nasce porque ao longo dos anos fomos repetindo para nós mesmos frases como: ainda não é a hora, eu não consigo, não estou preparado, vou deixar para depois. Cada vez que você diz isso, está alimentando o hábito de adiar. A única forma de reverter é substituir esses pensamentos por afirmações conscientes de ação. Em Pense e Enriqueça, Hill recomendava criar um mantra pessoal e repeti-lo diariamente, em voz alta, de preferência diante do espelho. Esse mantra deveria conter 3 elementos: a clareza do seu objetivo, o prazo ou compromisso de ação, uma declaração de fé no resultado. Por exemplo, eu, seu nome, decido agora que vou construir minha liberdade financeira. Todos os dias ajo com confiança para alcançar essa meta. Eu tenho fé absoluta que estou no caminho certo. Ao repetir isso todos os dias, especialmente pela manhã e antes de dormir, você está imprimindo novas ordens em sua mente subconsciente. E por que isso funciona contra a procrastinação? Porque a procrastinação é, na essência, um programa mental automático. Muitas vezes você nem percebe que está adiando. Simplesmente se distrai, se perde em pequenas coisas e quando vê, o dia acabou. A autossugestão quebra esse ciclo porque cria novos comandos internos. Em vez de esperar pelo impulso da motivação, você cria disciplina pela programação da fé. Hill não apenas recomendava essa prática, ele mesmo a usava. Escrevia afirmações em cartões e lia repetidamente, até que sua mente absorvesse. Ele sabia que as palavras moldam pensamentos, e pensamentos moldam ações. Hoje, a neurociência confirma isso. Repetições diárias alteram conexões neurais, criando novos hábitos automáticos. Aqui vai uma prática que você pode adotar agora. Todas as manhãs, escolha 3 frases de ação e repita-as 10 vezes em voz alta. Pode ser simples como: eu ajo imediatamente, eu decido com confiança, eu sou dono do meu tempo. Faça isso por 30 dias seguidos e observe como sua energia muda. Parece pequeno, mas essa repetição reprograma sua mente para agir no lugar de adiar. Outro exercício inspirado em Hill é escrever, todos os dias, pelo menos uma vitória conquistada pela ação imediata. Pode ser algo simples, como ter feito uma ligação que vinha adiando ou enviado um e-mail importante. O ato de registrar cria um ciclo de recompensa. Você começa a associar prazer à ação e desconforto à procrastinação. Hill também falava sobre a importância da emoção na autossugestão. Repetir frases friamente não tem o mesmo efeito. Você precisa sentir. Quando diz, eu ajo agora, imagine-se realmente tomando decisões rápidas,
Visualize a satisfação de concluir tarefas. Sinta a confiança de alguém que não adia. Quanto mais emoção, mais rápido o subconsciente absorve. Agora reflita. Quantas vezes você já se sabotou porque acreditava mais em desculpas do que em possibilidades? Talvez tenha dito a si mesmo: não é o momento, eu não tenho talento suficiente, isso não é para mim. Essas frases foram se tornando verdades internas e hoje se manifestam como procrastinação. Mas você pode mudar isso começando agora, com novas palavras, novas verdades. Lembre-se, procrastinação não é falta de capacidade, é falta de comando mental. E os comandos são dados pelas palavras que você repete. Imagine como seria sua vida se todos os dias você alimentasse sua mente com frases de poder. Imagine acordar e, em vez de pensar, hoje vai ser difícil, dizer, hoje eu ajo com coragem. Imagine se, em vez de vou deixar para depois, sua mente respondesse automaticamente, faço agora. Essa transformação não é fantasia, é treino. E Hill provou isso através de sua própria vida e das vidas daqueles que aplicaram seus princípios. Se você realmente deseja vencer a procrastinação, comece ainda hoje criando seu próprio mantra de ação. Escreva-o em um papel, coloque no bolso, cole no espelho, grave no celular. Repita de manhã, à tarde, à noite. Repita até que sua mente não aceite mais desculpas. Repita até que sua nova identidade seja alguém que decide rápido, que age sem hesitar, que constrói sem adiar. Agora eu te pergunto, qual frase você vai adotar como sua autossugestão pessoal contra a procrastinação? Escreva nos comentários. Essa decisão simples pode ser o primeiro passo de uma grande transformação. E não esqueça, se esse conteúdo já te inspirou, curta, compartilhe e inscreva-se. Hill acreditava que o conhecimento deve ser multiplicado e talvez alguém precise ouvir isso hoje para começar a agir. Energia vital. Como Hill ligava corpo, mente e ação. Napoleon Hill não via a procrastinação apenas como um problema mental, mas também como um problema de energia vital. Ele acreditava que corpo e mente estão profundamente conectados e que quando o corpo está sem vigor, a mente se torna preguiçosa. Quantas vezes você já percebeu que depois de uma noite mal dormida ou de um dia de alimentação pesada, sua vontade de agir desaparece? Hill entendia isso antes mesmo da ciência moderna comprovar a ligação entre energia física e desempenho mental. Ele dizia que uma mente cansada encontra 1000 desculpas para adiar, enquanto uma mente energizada busca soluções. Por isso, Hill recomendava cuidar do corpo como parte essencial do caminho para a prosperidade. Não se tratava apenas de saúde, mas de estratégia contra a procrastinação. Uma rotina de sono equilibrada, uma alimentação que não roubasse energia, momentos de exercício físico para oxigenar o cérebro. Tudo isso fazia parte do plano. Hill, inclusive, associava a procrastinação à falta de disciplina física. Ele observou que muitas pessoas que não conseguiam manter hábitos básicos, como levantar cedo ou organizar sua mesa de trabalho, também tinham dificuldade em iniciar grandes projetos. Para ele, a disciplina pequena reforçava a disciplina grande. Se você treina sua mente e corpo para acordar no mesmo horário todos os dias, esse hábito cria uma identidade de ação que se reflete em todas as áreas da vida. Outro ponto fascinante é que Hill falava sobre a importância de canalizar energia sexual em energia criativa e produtiva. No capítulo de Transmutação Sexual de Pense e Enriqueça, ele explicava que muitos gênios e grandes realizadores aprenderam a transformar essa força poderosa em ação, ideias e realizações. Quando essa energia é desperdiçada em excessos ou dispersões, sobra pouca vontade de construir, mas quando canalizada, torna-se uma explosão de produtividade. Isso também é vencer a procrastinação.
Usar a energia vital para alimentar seus projetos, em vez de desperdiçá-la em distrações. Ele também defendia a prática de momentos de silêncio, quase como meditações, para recarregar energia. A procrastinação, segundo Hill, se fortalece em mentes sobrecarregadas e ansiosas. Quando você para por 10 ou 15 minutos em silêncio absoluto, respirando fundo, limpando a mente, você não está perdendo tempo, está renovando energia para agir com mais clareza. Muitos de seus entrevistados usavam esse hábito, mesmo sem chamarem de meditação. Era uma forma de limpar a poeira dos pensamentos e focar no que realmente importava. Agora, pense em como você cuida da sua energia. Você tem dado ao seu corpo combustível para agir ou peso para carregar? Sua rotina tem reforçado disciplina ou alimentado a procrastinação? Hill dizia que o sucesso exige sacrifício, mas o maior sacrifício é abrir mão de hábitos que drenam energia. Dormir tarde demais, se entupir de distrações digitais, conviver com pessoas negativas, tudo isso rouba sua força vital e entrega munição à procrastinação. E aqui vai uma prática que você pode adotar ainda hoje. Ao acordar, em vez de pegar o celular, faça 3 respirações profundas, beba um copo de água e declare em voz alta: hoje eu ajo com energia, hoje eu decido com clareza. Essa combinação simples, respiração, hidratação e autossugestão, desperta corpo e mente para começar o dia em movimento. Hill também falava sobre a importância de ambientes. Ele sabia que a procrastinação é alimentada por lugares desorganizados, cheios de distrações. Um espaço limpo, iluminado, organizado, transmite energia. Quantas vezes você já percebeu que consegue render mais em um ambiente claro e arejado do que em um lugar caótico? Isso não é coincidência. Seu ambiente fala com sua mente. Por isso, Hill recomendava: organize seu espaço de trabalho como se fosse o altar do seu sucesso. E aqui está algo que ele repetia constantemente: você é o comandante da sua energia. Procrastinar é entregar esse comando a fatores externos. Vencer é assumir a direção. Não se trata de esperar que a energia apareça magicamente, mas de criar os hábitos que a produzem. Reflita agora: qual pequeno hábito você poderia mudar para aumentar sua energia vital? Dormir 1 hora mais cedo? Caminhar todos os dias? Organizar sua mesa antes de dormir? Escolha apenas um e comprometa-se. Escreva nos comentários qual será a sua mudança, porque isso reforça seu compromisso e inspira outros. Hill acreditava que a procrastinação não resiste a uma mente clara, a um corpo disposto e a uma energia canalizada. E você pode começar a criar essa realidade ainda hoje. Se essa mensagem fez sentido para você, curta este vídeo, compartilhe e inscreva-se. Porque a procrastinação só perde força quando você age, e a ação começa agora. O tempo e a arte da decisão rápida. Poucas coisas foram tão enfatizadas por Napoleon Hill quanto a relação entre procrastinação e tempo. Para ele, a procrastinação era nada menos do que o assassinato silencioso do tempo. E o tempo, segundo Hill, era o recurso mais valioso que o ser humano possui. Ele dizia: você pode recuperar dinheiro perdido, mas jamais poderá recuperar o tempo desperdiçado. Essa visão fazia da procrastinação um inimigo mortal, porque cada minuto adiado é um pedaço da vida que nunca mais volta. Hill observou que os homens e mulheres de maior sucesso tinham algo em comum: a capacidade de tomar decisões rápidas. Essa era uma característica que os diferenciava da multidão. Enquanto a maioria hesita, analisa, espera, busca condições perfeitas, os líderes decidem e agem. Ele notou que muitas das pessoas fracassadas em sua pesquisa demoravam demais para escolher um caminho, e quando finalmente escolhiam, mudavam de ideia rapidamente diante de críticas ou obstáculos. Esse padrão, dizia Hill, era uma receita certa para a mediocridade.
Por outro lado, os bem-sucedidos decidiam com firmeza e raramente mudavam de opinião, a menos que novos fatos incontestáveis surgissem. Eles não eram teimosos sem razão, mas tinham clareza de propósito que os blindava da indecisão. Essa clareza era o que os mantinha imunes à procrastinação. Eles sabiam para onde estavam indo, e cada decisão era apenas um passo natural em direção ao objetivo. Hill insistia que a rapidez da decisão não significa impulsividade. Não se trata de agir sem pensar, mas de não permitir que o medo paralise a mente. Ele dizia: decida rápido, mude devagar. Isso é completamente diferente do padrão da maioria. Decidir devagar, mudar rápido. A procrastinação nasce exatamente desse segundo modelo. Você demora a começar e, quando finalmente começa, abandona na primeira dificuldade. Aqui está um ponto essencial. Procrastinar é, muitas vezes, um sintoma de falta de decisão. Quando você não decide claramente, sua mente fica em suspenso e o tempo se esvai. Hill afirmava que até uma decisão errada é melhor do que indecisão, porque a ação corrige o erro, mas a hesitação não corrige nada. Ele mesmo aplicava isso em sua vida. Quando Andrew Carnegie o desafiou a dedicar 20 anos à pesquisa das leis do sucesso, Hill teve apenas alguns segundos para decidir. Sem garantias de pagamento, sem promessas de reconhecimento, sem condições perfeitas. Ele poderia ter dito: preciso pensar melhor. Mas não. Ele decidiu na hora, aceitou o desafio. Essa decisão moldou toda a sua vida e impactou milhões de pessoas ao redor do mundo. Imagine se tivesse procrastinado. Talvez nunca tivéssemos conhecido Pense e Enriqueça. E aqui está a verdade dura que Hill repetia: o tempo perdido nunca retorna. Muitas pessoas vivem como se tivessem uma eternidade de oportunidades. Adiam sonhos, projetos, relacionamentos, como se o amanhã fosse garantido. Mas a realidade é que ninguém tem controle sobre o amanhã. O único poder real está no hoje. Por isso, Hill recomendava um exercício simples, mas poderoso. Ao se deparar com uma decisão importante, estabeleça um limite de tempo curto para decidir. Não permita que a questão fique rondando sua mente por semanas ou meses. Decida e haja. Se for preciso ajustar, ajuste no caminho. Esse hábito destrói a procrastinação, porque força a mente a sair da paralisia e entrar em movimento. Ele também ensinava a importância de perguntar a si mesmo: o que eu perderia se não agir agora? Essa pergunta expõe o custo oculto da procrastinação. Às vezes, pensamos que adiar não tem consequência, mas Hill sabia que cada adiamento tem um preço. Seja a perda de uma oportunidade, de um relacionamento, de um negócio ou simplesmente da autoconfiança. Outra lição é que o tempo é imparcial. Ele passa para ricos e pobres, jovens e idosos, preparados e despreparados. A diferença está em como cada um usa esse tempo. Enquanto alguns deixam que escorra pelos dedos, outros transformam minutos em conquistas. Hill dizia que o tempo é como um banco que deposita 24 horas em sua conta todos os dias. Você pode investir ou desperdiçar, mas não pode acumular. O saldo zera à meia-noite. Agora pense, como você tem investido seus depósitos diários? Está aplicando em ações que aproximam seus sonhos ou gastando em distrações que não acrescentam nada? A procrastinação é gastar o tempo em dívidas inúteis. A ação é investir no futuro que você deseja. E aqui vai um desafio prático inspirado em Hill. Escolha uma tarefa que você tem adiado há semanas. Estabeleça um prazo de 24 horas para concluí-la, custe o que custar. Não importa se é pequena ou grande, faça. Quando terminar, observe como sua confiança aumenta. Esse é o poder da decisão rápida. Uma vez experimentado, você não volta atrás. Hill acreditava que quando você aprende a respeitar o tempo, a procrastinação perde força, porque cada minuto passa a ser valioso demais para desperdiçar.
Você começa a viver com urgência inteligente, entendendo que o agora é o único terreno sólido da vida. E eu quero que você faça uma reflexão sincera. Quantas vezes você já perdeu oportunidades por esperar demais? Talvez uma chance de negócio, um relacionamento, um curso, uma mudança de cidade. Agora imagine se tivesse decidido mais rápido. Onde estaria hoje? Essa reflexão pode ser dolorosa, mas também pode ser libertadora. Porque a boa notícia é que a partir de agora você pode escolher o caminho da decisão firme. Escreva nos comentários qual decisão você precisa tomar ainda hoje. Compartilhar isso vai reforçar seu compromisso e inspirar outras pessoas. E se essa mensagem te tocou, curta, inscreva-se e compartilhe. Não adie, porque até compartilhar uma mensagem que pode mudar vidas é um ato de decisão. A dúvida, o verdadeiro combustível da procrastinação. Napoleon Hill identificou que a procrastinação, em sua essência, é alimentada por um inimigo ainda mais profundo: a dúvida. Ele dizia que a dúvida é a mãe da indecisão, e a indecisão dá vida à procrastinação. É um ciclo quase invisível, mas que prende milhões de pessoas em vidas de mediocridade. Pense por um momento. Quantas vezes você deixou de agir porque duvidou de si mesmo? Quantas vezes você adiou um sonho porque não tinha certeza se era capaz, se era digno, se tinha as habilidades necessárias? A dúvida cria uma prisão mental sem grades. Você olha para fora, vê a liberdade, mas permanece imóvel, acreditando que não tem força suficiente para romper. Eu dizia que a dúvida é uma forma de fé invertida. Enquanto a fé acredita no sucesso, a dúvida acredita no fracasso. E assim como a fé gera ação, a dúvida gera adiamento. O que você acredita determina o que você faz. Se acredita que pode, age. Se acredita que não pode, adia. É simples e brutal. Ele ensinava que a dúvida só pode ser vencida através da fé inabalável, construída pela repetição, pela visualização e pela ação contínua. Hill afirmava que fé não é um sentimento que aparece do nada, mas uma disciplina mental. Você constrói fé da mesma forma que constrói músculos, exercitando diariamente. Uma das formas que ele recomendava era a visualização diária. Ele orientava seus alunos a imaginar o sucesso como se já tivesse sido alcançado. Feche os olhos e veja-se vivendo a vida que deseja, alcançando o objetivo, sentindo a emoção da conquista. Essa prática cria uma certeza interna que substitui a dúvida. O cérebro não distingue com clareza o que é vívido na imaginação do que é vivido na realidade. Por isso, a visualização se torna um treino da fé. Hill também falava do poder das palavras. Ele acreditava que cada vez que você verbaliza uma dúvida, reforça o hábito da procrastinação. Dizer, eu não sei se consigo, eu não tenho sorte, não estou pronto, é plantar sementes de atraso. Por isso, ele recomendava a substituição consciente por palavras de fé. Eu sou capaz, eu ajo agora, eu tenho tudo o que preciso para começar. Ao longo do tempo, essas novas sementes brotam em coragem. Outro ponto importante é que Hill via a dúvida como resultado da comparação. Ele alertava que muitas pessoas paralisavam suas vidas porque se comparavam a outros e acreditavam que nunca seriam boas o suficiente. Esse é um veneno para a ação. Ele dizia, a única comparação que importa é com quem você era ontem. Se você avançar um pouco todos os dias, estará vencendo. E aqui está um detalhe prático. Hill incentivava a escrever um contrato consigo mesmo, declarando por escrito que você acredita no seu objetivo e que vai agir até conquistá-lo. Esse contrato servia como lembrete físico da decisão. Sempre que a dúvida surgia, o aluno podia reler e renovar seu compromisso. Isso criava uma âncora de fé que expulsava a indecisão. Agora reflita,
Quantos anos da sua vida já foram sequestrados pela dúvida? Talvez você tenha deixado de abrir um negócio, de mudar de carreira, de seguir um sonho artístico, de viver um relacionamento verdadeiro. Tudo porque duvidou. Hill diria que a dúvida é uma das forças mais caras do mundo, porque cobra o preço da sua vida não vivida. Mas a boa notícia é que você pode trocar a dúvida pela fé ainda hoje. E fé, para Hill, não era algo distante, mas uma prática diária. Ao decidir agir mesmo sem garantias, você já está exercitando fé. Cada pequeno passo é uma declaração contra a dúvida. Cada tarefa concluída é uma vitória sobre a procrastinação. Faça um teste agora. Pense em algo que você vem adiando por dúvida. Em vez de perguntar, será que vou conseguir? Pergunte, qual o primeiro passo que eu posso dar agora? Essa simples mudança quebra o ciclo da procrastinação, porque transforma dúvida em ação. Eu dizia, o medo e a dúvida são inimigos que precisam ser expulsos da mente, porque ocupam espaço que deveria ser preenchido pela fé e pelo desejo. Ou seja, cada vez que você dá lugar à dúvida, está expulsando a fé. Mas cada vez que alimenta a fé, está expulsando a dúvida. Não há espaço para os dois. Eu quero que você escreva nos comentários. Qual é a maior dúvida que tem te paralisado? Só de trazer isso à luz, você já começa a quebrar o poder dela. E se esse vídeo já está te ajudando a substituir a dúvida pela fé, curta, inscreva-se e compartilhe. Porque talvez alguém perto de você esteja vivendo exatamente essa prisão e precise dessa chave para se libertar.